Eis que venho sem demora. Apocalipse 3:13, 3:11. Breve Jesus voltará. Amém. Muito bom dia, seja muito bem-vindo à casa de Deus. Você está na Capital Brazilian, uma igreja adventista do sétimo dia. Essa é uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Do momento que eu estive aqui na frente, no momento entre escola sabatina e esse momento de adoração, eu notei que muitas pessoas chegaram na nossa igreja. Gente que eu já conheço, mas que eu ainda não cumprimentei, e gente que eu não conheço, nunca vi, estou encontrando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Todos são bem-vindos na casa do Senhor nesta manhã. E eu sei que inclusive lá no Brasil tem muita gente nos assistindo nesta manhã. Você que está assistindo a gente pelo Facebook, que Deus te abençoe. Você também é muito bem-vindo, bênção de Deus a você. Escuta o que eu vou lhe perguntar. Em quem você confia? Em quem você confia? Em quem você confia? E agora escute essa história. Certa vez, uma senhora que não tinha o seu esposo, estava desempregada e vendo seus filhos passando fome, decidiu telefonar para um programa de rádio e pedir ajuda. Aproveitando aquela oportunidade de falar ao vivo com os ouvintes, ela fez o seguinte apelo: se alguém puder doar algum alimento para mim e para minha família, eu muito agradeço. Aquilo que Deus tocar no seu coração será muito bem-vindo. Então ela anunciou o seu endereço e desligou o telefone. Do outro lado, havia um homem ateu, um homem que não acreditava em Deus, que estava ouvindo todo aquele apelo. Ele disse para si mesmo: é hoje que eu provo para essa mulher que Deus não existe. Então ele chamou 2 dos seus funcionários e pediu para que eles fossem ao supermercado e fizessem toda aquela compra, e de tudo comprassem em dobro. E pediu para que eles então levassem toda aquela compra para a casa daquela mulher. E ao final, quando ela perguntar: quem foi que mandou vocês aqui? Vocês devem dizer: foi o diabo que mandou. Então aqueles 2 funcionários foram para o supermercado, fizeram toda aquela compra, carregaram o carro, foram na direção da casa daquela mulher, bateram a porta, e quando ela abriu a porta e viu tudo aquilo, ela já foi dizendo: podem entrar, vão entrando e colocando todas as coisas aqui. E à medida que esses homens iam descarregando aquelas sacolas, ela já foi dizendo: muito obrigado, que Deus abençoe vocês, obrigado de coração, bênção de Deus para vocês. E aqueles homens, de alguma maneira surpresos com a reação daquela senhora, estavam esperando pela pergunta que não vinha, até que chegou o momento deles irem embora, e um, pensando que ela poderia não perguntar, de modo atrevido, falou com ela: escuta, a senhora não quer saber quem mandou todas essas compras? Quem mandou entregar? E ela falou: não precisa, meu filho. Na simplicidade da sua fé, ela respondeu: não precisa, porque quando meu Deus quer, até o diabo obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, lá no capítulo 6. Mateus capítulo 6. E a pergunta é: em quem você confia? O livro de Mateus, ele carrega os discursos de Cristo de maneira mais detalhada. Por exemplo, quando você pega a oração do Pai Nosso em Mateus e a mesma oração do Pai Nosso em Lucas, Mateus dá maiores detalhes e palavras de Jesus do que Lucas. Inclusive é no próprio capítulo 6 que nós temos a oração do Pai Nosso. Todavia, nesta manhã eu não vou falar sobre a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso
ela na verdade expressa palavras que nós podemos usar quando nós oramos. Nós vamos ler um verso que, ao invés de falar sobre as palavras que podemos usar quando nós oramos, nós vamos ver nesse verso quem é aquele que, quando nós oramos, nós falamos. O verso que nós vamos ler nesta manhã é uma tentativa de mostrar o caráter daquele que ouve quando nós falamos com ele. Mateus capítulo 6, verso 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu queria ler uma vez mais o verso contigo nesta manhã. Diz assim Mateus capítulo 6, verso 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Queridos, a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. A Bíblia não foi escrita para te convencer de que Deus existe. Aliás, no mundo qual a Bíblia foi escrita, era certo e seguro a existência de Deus no meio do universo. E posso até dizer mais, que mais do que era certa a existência de Deus, eles inclusive não acreditavam na ideia de um Deus, mas na ideia de vários deuses. O mundo e a mente das pessoas, segundo o momento no qual a Bíblia está sendo escrito, é um mundo habitado por vários deuses. É o que nós chamamos de politeísmo, a existência de vários deuses habitando no universo. Porém, quando Moisés, o qual escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, começa a escrever, e ele traz à tona a tradição abraâmica, que diz que não existem vários deuses, existe um Deus, o monoteísmo. Aliás, é até um ponto que alguns fazem uma confusão. Nós, embora acreditamos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós acreditamos que eles juntos, a Trindade, faz apenas um Deus. E o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não é um entre todos os outros deuses. Ele não é o mais forte, o mais poderoso. Ele é o único Deus. A Bíblia aponta a existência de apenas um único Deus. E toda e qualquer ideia de deuses é uma ideia falsa, porque deuses não existem, existe apenas um único Deus. E Moisés começa a escrever, a fim de mostrar que Deus é um só. E aqui é a novidade da Bíblia, já no seu começo. Não existem vários deuses, existe quantos deuses? Apenas um. E a Bíblia, além de trazer o caráter da existência de um único Deus, agora ela começa a trazer a singularidade de Deus. Quem é esse Deus? E esse processo ele acontece ao longo de toda a Bíblia, você tornando Deus singular, fazendo com que os falsos deuses voltem para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, e a Bíblia vai descrevendo a natureza, o caráter, o modo como Deus se relaciona, como Ele age na história, no tempo, com as suas criaturas. E isso vai acontecendo na Bíblia com aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Na classe dos professores de manhã, eu inclusive usei o seguinte exemplo. Imagine que uma criança chegue para mim hoje de manhã aqui na igreja e pergunte: pastor, como Deus criou o homem? E eu pego essa criança de 5, 6 anos e respondo: olha, Deus pegou um punhado de barro, modelou esse barro nos seus detalhes, criou um corpo, soprou na narina, e esse boneco levantou e saiu correndo pelo jardim do Éden. Eu te pergunto, essa resposta, ela convence uma criança de 5, 6 anos? Imagino que sim. Para o mundo dela, para a mente dela, para o nível de informação que ela tem e precisa, contar a narrativa de maneira simples convence uma criança. Mas imagine que agora ela cresça e um dia decide ir para a área de biologia.
e vai numa universidade secular, e uma das primeiras classes ela vai enfrentar ali dentro a perspectiva dela criacionista com a perspectiva evolucionista. E ela volta a conversar comigo: pastor, escuta só, fui para a aula e o professor disse para mim que o jeito que o homem passou a existir não é bem do jeito que o senhor falou. Vai adiantar eu repetir a mesma história? Não, já não convence mais. Não que não seja verdade, mas ela precisa de maiores esclarecimentos, maiores informações. Então vou ter que chamar ela para conversar e dizer: olha, quando a gente pensa sobre a questão da existência do homem, do seu surgimento, a gente tem que levar em conta que pela complexidade daquilo que há no ser humano, é necessário que haja um causador, e esse causador não pode ter causa. Até porque, se você pode ler um livro chamado Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, um jornalista norte-americano, ele diz que a chance e a probabilidade de tudo isso ter vindo do nada é como se nós pegássemos um Boeing, um 747, desmontássemos ele peça por peça, parafuso por parafuso, colocássemos tudo isso num plano e de repente vem um vendaval, levanta tudo, e quando tudo isso cai o avião novamente montado. Então eu vou ter que cercar essa menina, esse menino, e explicar que para além da narrativa simples e verdadeira do boneco, existe outras informações maiores, e isso é revelação progressiva. É Deus ao longo da Bíblia se revelando à medida da nossa capacidade de entendê-lo. Eu não sei se você já parou para pensar, queridos, que de alguma forma nós somos muito privilegiados, porque nós vivemos no momento onde tudo que Deus tinha para falar de si, Ele já revelou. Revelou nas Escrituras e especialmente em Cristo Jesus. E quando a gente vai na Bíblia, a gente vai vendo que Deus, Ele vai se destacando, se realçando, se revelando, e ao mesmo tempo Ele vai fazendo um contraponto com os falsos deuses. Então veja só, a Bíblia conta histórias para nós, por exemplo, de deuses que exigiam sacrifício. Você chega a ponto de haver pais sacrificando o próprio bebê. Deuses que exigiam sacrifício. E o nosso Deus se apresenta e fala: não, eu não exijo sacrifício. Aliás, quando eu exigi sacrifício, eu me ofereci, eu me fiz, eu me sacrifiquei. Então, os falsos deuses precisam de ter a sua ira aplacada, e é interessante, ao longo da história nós vamos percebendo como as pessoas de maneira intuitiva percebiam Deus. Elas viam Deus em tudo e em todo lugar. Se tinha muito sol e causava estiagem, o Deus do sol, o Deus da seca, está virado no ser humano. Se vinha muita chuva e acabava com a plantação, o Deus da chuva, o Deus da água está virado. Então a relação Deus com o homem era uma relação de sacrifício, aplacar a ira. Mas os falsos deuses também, além de exigir sacrifício, eles escravizavam as pessoas. As pessoas não eram seus filhos, amigos, mas escravos. E embora muito deturpado, a Bíblia fala que o Senhor nosso Deus, Ele, além de não nos escravizar, Ele nos concede liberdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu já não chamo mais de servos, eu chamo vocês o quê? De amigos, de filhos. Então, enquanto os deuses lidavam com os homens à base da escravidão, o nosso Deus lida à base da amizade, do amor. E um outro ponto: os deuses sempre estão amedrontando, estão lidando com o ser humano na base do medo. E é no medo que eles vão fazendo o ser humano fazer aquilo que eles gostariam que o ser humano fizesse. E eu me lembro, queridos, a minha esposa e eu, as crianças eram bem pequenininhas, uma certa vez no Brasil, em algum lugar do nosso ministério, recebemos um homem muito importante na nossa casa, com a sua esposa, para um jantar. Nós tínhamos um interesse missionário naquele casal. Um homem que galgou todas as posições possíveis no mundo acadêmico. Era reitor geral de uma boa universidade, um homem que tinha um cabedal acadêmico muito grande. E nós recebemos ele, e em algum momento apenas ele e eu começamos a conversar, e ele começou a me contar de algumas particularidades da sua vida, mas a mais interessante, que eu não me esqueço, que o levou inclusive às lágrimas. Ele dizia que quando criança, a mãe,
a fim sempre de levá-lo a obedecer, e a fim sempre de reprimi-lo e discipliná-lo, sempre dizia: ó, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus viu, Deus sabe. E à medida do tempo, ele foi distanciando-se da pessoa e da presença de Deus por essa percepção, de que Deus a todo tempo estava com seus olhos implacavelmente sobre ele, e no mínimo deslize, Deus iria puni-lo e castigá-lo. A ideia de um Deus que se coloca como um Deus que amedronta, e a Bíblia diz: não. Aliás, no amor verdadeiro e perfeito, o amor expulsa o quê? O medo. Deus, inclusive, quando se revela e aparece para o ser humano, Deus sempre se apresenta e diz: não temas, não temas, não tenha medo. E à medida que nós vamos lendo a Bíblia, a gente vai vendo claramente a desconstrução da ideia dos falsos deuses, pelo surgimento do Deus único, verdadeiro, na beleza da sua santidade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua paciência. A Bíblia é justamente essa tentativa de revelar a natureza, o caráter, o modo como Deus age com seus filhos. E no clímax dessa revelação, nós temos Cristo Jesus. Quando todas as palavras seriam insuficientes e limitadas, Deus fala: agora vocês não vão mais apenas ouvir, vocês vão ver o próprio Deus entre vocês. E Jesus vem, e os seus discursos, as suas atitudes, é um modo claro de Deus revelar quem Ele é. Martinho Lutero dizia assim, ó: os homens usam máscara para se esconder, ao contrário de Deus, que usa uma máscara para se revelar. Jesus Cristo se escondeu dentro de um corpo na sua glória divina, a fim de revelar quem Deus é. E a cada discurso de Jesus, a cada passeio, caminhada, ação, milagre, Jesus está revelando quem realmente Deus é. Mas sabe, existe um quarto e último ponto sobre os deuses falsos e o Deus verdadeiro. Porque os deuses falsos, para você tirar isso daqui deles, uma casquinha que seja, ó, você tem que, ó, orar e muito. Orar e muito. Porque os deuses, eles não dão, não cedem, não se entregam facilmente às suas criaturas. E quando Jesus passa por essa terra, a fim de mostrar por vida e discurso quem realmente é Deus, ele entendeu que seria necessário tocar no tema oração. Oração. O que acontece quando a gente ora? Qual é o caminho para que as coisas na nossa vida alcancem um certo ideal diante da oração? E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe, queridos, que a título de oração, o nosso Deus, e eu gostaria que você escutasse isso, porque aqui é uma parte divisória da mensagem desta manhã. O nosso Deus, quando nós oramos, não precisa ser conquistado, comovido e convencido. As nossas orações não precisam das nossas palavras para nós convencermos a Deus, não precisam das nossas lágrimas para comovermos a Deus, e não precisa da nossa força para tentarmos conquistar alguma coisa de Deus. Deus não precisa de ser comovido, conquistado e convencido. Mas eu pergunto para você, geralmente não é isso o que nós acreditamos e fazemos nas nossas orações? Buscarmos a Deus e a gente vai diante de Deus para a gente poder falar a fim de convencer. Eu vou dar um exemplo para você. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se eu pudesse tentar fazer uma comparação, eu diria o seguinte: o apóstolo Paulo seria como se hoje um bruxo lá de Nova York, o maior deles, se convertesse ao cristianismo. Um homem que é procurado por gente do mundo inteiro, desde os mais pobres até os bilionários. E o apóstolo Paulo se converte, e a conversão do apóstolo Paulo traz de certa forma esse glamour. Antes era um grande perseguidor, mas que agora se entregou à causa cristã. E é interessante que o apóstolo Paulo sai ali para pregar, porque imagina o discurso, o convencimento, a retórica, o que isso não podia fazer pelo evangelho. Mas quando Paulo sai,
Deus fala assim: volta. Mas como assim volta? Eu sou Paulo. O meu discurso vai converter toda essa gente. É impacto puro. É um caso real de conversão. E Paulo começa a argumentar com o Senhor, tentando mostrar que sim, Paulo deveria continuar. E Deus fala: não, não vai. E Paulo passa 4 anos se preparando para ser o apóstolo Paulo. Certa vez, Paulo, olhando para si, viu que havia um espinho na sua carne, e ele pede uma vez: Senhor, tira o espinho. O que Deus diz? Não, não e não. Em algum momento Deus fala: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E muitas vezes nós vamos na presença de Deus com as nossas palavras, as nossas argumentações, o nosso raciocínio, e a gente chega diante do trono do Senhor dando as razões, dando o contexto, apresentando o nosso lado, dando para Deus tudo aquilo que a gente tem no nosso coração, como se Deus precisasse ser convencido a fim de chegar no fim que a gente acha que é o fim correto e necessário. Mas de um outro lado, a gente também tem situações que nós oramos ao Senhor, acreditando que a gente tem que comover a Deus, que o coração de Deus é um coração duro, de pedra, e até que a gente não chega no ponto da gente realmente jogar lágrimas no chão ou no nosso travesseiro, Deus não vai se compadecer. Eu me lembro, a minha esposa e eu, a gente fazia palestra de reportagem em igrejas não adventistas, e nós percorremos toda a área do Washington, Rockville e partes aqui dessa área, em igrejas evangélicas, e a gente percebeu ali uma coisa, queridos: Deus tem filhos sinceros em todos os lugares, Deus tem gente que o busca de coração em todos os lugares. Mas eu me lembro que em alguns cultos, no momento desse da oração, igual nós temos aqui, era necessário que se começasse a cantar, tocar aquela música alta, até que as pessoas entrassem num certo frenesi. E eu me lembro que em algum momento havia um pastor que eu acho que começou a notar que o frenesi não vinha, e ele falava no microfone e fazia assim com a mão para o rapaz do som, em outras palavras: vamos lá, não está ainda rolando o choro, o pessoal ainda não está se quebrantando, vamos lá. Queridos, o nosso Deus não precisa das nossas lágrimas. A oração não é um meio, um caminho de comoção, ou tentarmos comover o Senhor. Aliás, o Senhor sabe até das lágrimas que sequer nós derramamos. E você sabe comigo que às vezes nós não temos lágrimas pelos olhos, enquanto o coração está encharcado. Deus não precisa de ser quebrantado, Deus não precisa de ser amolecido no seu coração, Deus não precisa de um pirulito para o seu ego, para se curvar diante daquilo que a gente acha ser ideal. E o que dizer então dos momentos que a gente tenta conquistar a Deus, como se nós tivéssemos que travar com Deus um braço de guerra? Isso não aconteceu comigo, aconteceu com um pastor que eu conheço, que ele foi numa igreja, sentou-se ao final, e a pessoa que estaria pregando disse que naquela manhã estaria falando sobre oração a partir da parábola do filho pródigo. E o pastor pensou: puxa vida, vai ser um baita de um sermão, vai ser um sermão sobre quebrantamento, um sermão sobre derramar o coração. Pai, eu pequei contra o Senhor e contra os céus, me perdoa. E lá da frente o pastor colocou essa: ó, quando você for orar, faça igual o filho, chegue para Deus, aponte para o Senhor e diga: Pai, dá-me o que é meu. Puxa vida, como se nós precisássemos chegar no trono de Deus com os 2 pés. E diante disso vem aquela ideia que você tem que ficar insistentemente lutando, batalhando, gritando, chorando, como se Deus precisasse de ser um inimigo a ser conquistado. E eu gostaria de lembrar você que tanto em Lucas quanto em Mateus, quando tem a oração do Pai Nosso, lá no final tem assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, todo que busca e todo que bate,
Agora veja o que diz aqui: qual dentre vocês, que se o filho pedir pão, dará o quê? Pedra. Se pedir peixe, dará uma cobra. Quanto mais o Pai Celestial dará o que a vocês? Boas dádivas. E segundo Mateus, o Espírito Santo, o que o texto está dizendo? Que se tem algo, querido, que nós recebemos sempre que nós vamos a Deus e insistimos em oração, é o Espírito Santo do Senhor. E não há melhor dádiva na vida, maior do que todos os nossos desejos e buscas, do que recebermos na nossa vida a plenitude do Espírito Santo do Senhor. E com isso, querido, eu volto ao texto dessa manhã. Diz assim, eu vou ler uma vez mais com você: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. E eu quero de novo perguntar para você: em quem você confia? Em quem você tem confiado a sua vida? Aonde está a base, a estrutura, o alicerce da sua confiança? Porque o texto está dizendo: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Agora veja só, não é interessante a gente pensar que esse texto, ele é um texto que descreve uma cena, um cenário. Jesus não está falando simplesmente de oração como algo teórico, mas ele está dizendo: olha, quando você for orar, entra no seu quarto. Imagina só agora, vá com a sua memória no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai. Se você pudesse, querido, usar uma palavra para retratar essa cena, qual palavra você usaria? Entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em segredo. Eu já ouvi, pastor, intimidade, e é verdade. Se tem um lugar na nossa casa que é um espaço íntimo, reservado, é o nosso quarto. Quando vai amigos, irmãos na nossa casa, a gente orienta as nossas crianças: nada de levar ninguém para o nosso quarto, porque é um espaço íntimo, privado. A gente poderia usar a palavra, por exemplo, comunhão. E sabe que durante o dia eu converso bastante com a minha esposa, mas as nossas conversas mais profundas acontecem lá no nosso quarto. Às vezes nós dois deitadinhos, um do lado do outro na cama. É um momento de comunhão, onde nós estamos a sós, desligados de tudo e de todos. Mas me permita dar uma terceira opção: silêncio. O texto diz: quando você entrar no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. No ano de 2013 eu me mudei para Petrópolis, e lá tem uma excelente universidade católica. Eu me inscrevi para fazer algumas classes no curso de filosofia. Por um semestre eu assisti todo o curso de filosofia ali na universidade. E algo me chamava a atenção. Às vezes era 7 horas da manhã, a aula começava às 7h15. Chegava ali uma galera, o pessoal de outros cursos, outras áreas. Quando eles chegavam com o carro no estacionamento e abria a porta, e de repente: eu quero tchu, eu quero tchá, e aí o resto é contigo. E eu falava: meu Deus, é 7 horas da manhã, as piriguetes estão indo dormir, e os caras já estão nesse pique. 7 horas da manhã, aquele som batendo. Sabe, no passado, a gente se incomodava com barulho. Barulho importunava. A gente mudava de casa por conta de barulho de vizinho.
Mas parece que hoje a gente não suporta mais o silêncio. A todo momento a gente tem que estar ouvindo alguma coisa, tem que estar ouvindo alguém, tem que ter alguma coisa batendo no nosso ouvido a todo tempo. E a gente não consegue mais ficar em silêncio. E se eu pudesse descrever essa cena, eu diria: essa é uma cena de silêncio. Mas pastor, como que a gente pode estar em silêncio se oração é a gente falar com Deus? A gente canta: na oração eu encontro paz porque eu falo com Deus. Só que você notou que o texto diz assim, ó: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mas escuta, a oração não é a gente falar, mas o texto não diz para nós que quando a gente vai lá e a gente ora, Deus ouve. O texto está dizendo que o nosso pai o quê? Vê. E sabe por quê? E quem é casal vai me entender melhor. Quem é casado vai me entender. Às vezes a gente dá um abraço no esposo, dá um abraço na esposa, a gente não fala nada, mas ele sabe se aquilo é manifestação de uma profunda alegria do coração, ou se a gente está abraçando porque a gente está partido aos cacos. O esposo, a esposa sabe se a gente está chorando de alegria. Profunda alegria faz a gente chorar. A última vez que eu chorei por alegria foi quando meu filho nasceu. E quando eu peguei esse menino, além das lágrimas, a primeira coisa que eu disse: Senhor, esse menino é para a tua honra e glória. E eu chorava de alegria. Mas a gente sabe também quando a nossa esposa, o esposo chora de profunda tristeza, está com a alma despedaçada. E nessa hora a gente não precisa de falar nada, porque a gente se percebe, se conhece. E o texto está dizendo para nós, queridos, que diante do estado do nosso coração, quando a gente vai lá para o nosso quarto, em silêncio, o céu está caindo em cima da cabeça, há barulho de toda a natureza, mas quando a gente vai lá no quarto, e a gente abre, não a boca, a gente abre o coração, o Senhor vê. Até porque existem situações na nossa vida que as nossas palavras não conseguem traduzir aquilo que há no nosso coração. Se as nossas orações fossem as nossas palavras, Deus seria injusto. Porque acontecem coisas na nossa vida que a gente não tem como expressar. Existem situações na nossa vida que a gente não vai ter como encaixar e colocar em palavras para que Deus possa saber. Existem situações na nossa vida que elas são tão profundas, tão complexas, que a gente sequer tem força. Você simplesmente não consegue. Não tem o que sair. Mas você sabe que é muito. E por isso que a nossa legítima e verdadeira oração não é o estado das nossas palavras, mas é a abertura diante de Deus da nossa alma. E eu louvo ao nome do Senhor, porque a oração não é a minha capacidade de falar, mas é a capacidade extraordinária de Deus de ver e entender. E sabe, queridos, possivelmente, as situações mais complexas que nós lidamos, aquelas situações que você desacredita de uma solução humana, situações que você não vê nenhum tipo de solução ou ajuste, são essas situações que no silêncio do nosso coração se transforma nas mais lindas, genuínas e sinceras orações da nossa vida. É quando a gente chega na presença do Senhor, como nós estamos, sem máscara,
sem maquiagem, sem carro. E lá no íntimo do nosso quarto, a gente se derrama na presença do Senhor. Com palavras, mas às vezes simplesmente no ato de se lançar. E por isso eu te digo que a oração não é o exercício da fala para convencer, para comover e para conquistar. Em 2007 eu vim para esse país para colportar. Para quem não sabe, colportar é a venda de literatura evangelística com um fim missionário para ajudar o estudante a pagar o seu estudo na faculdade. Eu louvo o nome de Deus porque eu sempre tive muitas bênçãos da parte do Senhor na colportagem, tanto no sentido espiritual quanto no sentido financeiro. E quando eu vim para cá, meninão ainda, na beira dos 20 anos de idade, eu já vim com um dinheiro no bolso do Brasil, porque eu tinha que comprar 3 coisas aqui para me dar bem: um carro, um computador e um projetor. E me lembro que com o dinheiro na mão, em espécie, ainda sem abrir conta no banco, eu peguei o dinheiro e depositei tudo com o líder da campanha, deixei aos cuidados dele. Comprei o que eu precisava, inclusive comprei um carro, um Honda Accord, verde abacate metálico, aquele ainda bem japonês do Jaspion, aqueles faróis quadrados, sabe? E o carro ele veio, eu comprei no Scammer, o carro veio assim, a frente dele parecia uma chapa do Burger King, levantava a fumaça ali da frente à medida que eu acelerava. Mas um amigo que morava em Richmond, amigo de Yaspe, falou assim: na verdade ele morava em New York, ele estaria em Richmond e eu morava em Manassas. Ele falou: vem para cá passar o sábado comigo, eu estou aqui na casa da minha namorada, vem para cá, a gente passa o sábado junto aqui. E marinheiro não era nem marinheiro de primeira viagem, eu não era nem marinheiro, era um aventureiro. Eu fui ao líder e peguei um pouco de dinheiro para abastecer o carro, alguma coisinha pouco a mais, coloquei na carteira e no sábado eu fui. E o plano era passar o sábado na igreja, almoçar com ele e vir embora na parte da tarde. Quando passado o almoço, ele falou: fica a tarde com a gente aqui, vamos ficar conversando, estava legal, e realmente foi. Quando chegou a tarde, ele falou: vamos fazer o pôr do sol, depois do pôr do sol você volta. Passado o pôr do sol, vamos jogar um boliche, e depois do boliche você volta. Depois do boliche, vamos comer um lanche, depois você volta. E do lanche, faz o seguinte, está tarde, dorme aqui, você volta amanhã. Falei: beleza, amanhã de manhã eu acordo 6 horas, eu tinha que estar na campanha por volta das 9 horas da manhã, dormi, isso era inverno, acordei, liguei o carro, passei no posto de gasolina, com o dinheiro, paguei para encher o tanque, enchi, peguei estrada, e já não tinha praticamente nada no bolso. Quando na estrada, o pneu estoura. Mas tem o step, nem tudo é problema e ruim. Tirei as caixas de livro na rodovia, aquele frio, aquele vento, peguei o step, tirei a roda, coloquei o step, parafusei. Quando eu desci o step furado também. Se você fez esse som, imagina o meu lá na hora. E eu falei: e agora, José? Sabe que eu nem comecei a oração, uma Mitsubishi Eclipse parou assim na minha frente. E é um daqueles momentos que você só tem 2 opções: ou esse cara vai me salvar ou vai me matar. Nas 2 você se agarra a Deus. E desceu um homem grande, forte, alto. O carro dele estava tocando um rap desse norte-americano, e ele veio na minha direção. Eu não falava inglês, estava começando aqui meu tempo nos Estados Unidos, e tentei ali, e tentei explicar que tinha step, mas estava furado e tal, até que no momento eu acho que ele desistiu de mim, e começou a agir por ele mesmo. Pegou o pneu, me ajudou a guardar os livros, e falou assim: vem. E aí eu entrei no carro com o indivíduo, e do lado dele a namorada. Gente, domingo, estou falando de 6, 7, 8 da manhã no máximo. O que um rapaz para num carro bonito com a namorada para ajudar um moleque que nem falava inglês? Eu sentei no banco de trás, ele foi indo, carro conversando com a namorada. Ele entrou na cidade e foi na direção de algum lugar para arrumar o pneu. O detalhe é que eu não tinha dinheiro, nada. E ele foi até um lugar, desceu,
pediu para que o pneu fosse arrumado. E aí, na hora de pagar, sabe aquela coisa brasileira de fazer por educação? Sem um centavo na carteira, eu me ofereci para pagar. Ele falou, não, 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 não. E ele pagou, me levou de volta, tirou o step que estava furado, colocou a roda, parafusou, certificou que estava tudo ok, tirou do bolso um cartão, me entregou e deve ter falado alguma coisa, imagina assim, ó, qualquer coisa me liga de novo. E agora imagina comigo, eu estou diante desse indivíduo aqui. Como é que você acha que nesse momento está o meu coração? Diante de tudo isso. Queridos, de repente eu soltei para ele, thank you so much. Eu te pergunto, aquele thank you conseguiu traduzir e expressar o que eu tinha na minha alma naquela manhã? Por mais que eu falasse em lágrimas, por mais que eu ajoelhasse, eu não conseguiria traduzir aquilo que havia na minha alma. Você entende comigo por que a oração não é propriamente aquilo que a gente fala, mas é aquilo que Deus vê na nossa alma. Certa vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa, o que a senhora fala a noite inteira para Deus em oração? E ela falou, eu não falo nada, eu só escuto. Mas conta para nós, o que Deus fala a noite inteira para a senhora? E ela falou, não, ele não fala nada, ele só escuta. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele não está alienado daquilo que realmente é a realidade da nossa alma. As mais profundas crises, os mais complexos dilemas, as provas mais duras que nós passamos, as tempestades mais agressivas, as traições que mais ferem a alma, as decepções que nos dilaceram, as dores que penetram os nossos nervos, os pensamentos de medo, o sentimento de desespero, todos eles são conhecidos do Senhor, o nosso Deus. E por isso eu estou te perguntando desde o começo, em quem você confia. Porque existem situações na nossa vida, que as orações mais legítimas que a gente vai fazer, vai ser quando acabar, ou não tivermos mais o que falar para Deus. Porque às vezes a gente fala, e quando Deus vai começar a agir, a gente levanta e vai embora, e deixa Deus no vácuo. E o melhor da oração, não é o que Deus pode fazer por você, mas é quem é Deus para você. A minha esposa amamentou as duas crianças, o Martin e a Lauren, e agora ela está amamentando o William. Aliás, um pai pode fazer de tudo por um filho, mas na falta do acessório, meu amigo, é só a mãe. E quem tem filho sabe que amamentar, e eu acreditava nisso por ignorância, era só dar alimento para o bebê. Está com fome? Mama, resolve. Até que a gente descobre, por exemplo, que quando o bebê está com o olhinho infeccionado, a gente coloca leite materno porque é um ótimo anti-inflamatório. A gente sabe que muitas vezes o peito é para acalmar a criança, e sabe o que mais? Algum tempo atrás eu li que a criança tem o registro, a memória do batimento do coração da mãe. Ela pode estar de olho fechado, mas quando a mãe pega, ela sabe pelo pulsar do coração que é a mãe que está pegando. E às vezes, para ajudar a socorrer a Ingrid com o bebê, eu vou pegar o bebê, mas eu logo dou conta que se o meu coração estiver acelerado, um desesperado não acalma o outro desesperado. Até que eu não me acalme, ele não se acalma. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, querido, no livro de Salmo, e eu vou terminar com esse verso, Salmo 131.
A Bíblia toda é inspirada por Deus. Mas enquanto a Bíblia toda é Deus falando com o homem, os Salmos é a expressão do homem falando com Deus. É o homem abrindo o coração, contando a sua experiência. Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sabe aquele bebê desesperado, em estado pura de cólica, chorando horas a fio sem parar? E depois de tudo, a mãe pega nos seus braços de amor esse bebê, coloca aqui bem junto ao peito, naquele ninho perfeito de amor por aquele bebê, e começa a amamentá-lo. E daqui a pouco, aquele desespero começa a se transformar em calmaria. E de repente o bebê dorme e o bracinho chega a cair para o lado, mostrando que aquela alma agora está em paz. Eu queria nesta manhã, querido, falar à sua mente, à sua razão e ao seu coração. Todos nós passamos por problemas na nossa vida. O Senhor Jesus nunca nos garantiu um mar de rosa. Cristo nunca afirmou que nós viveríamos na Disneylândia. Aliás, quando nós lemos a Bíblia diz assim, ó: para cada dia basta o seu próprio mal. O que esse texto está dizendo? Que todo dia o mal vai bater a porta da nossa vida. A Bíblia diz para nós, queridos, nesse mundo tereis aflições. A Bíblia é um livro honesto. Ela anuncia aquilo que seria a vida e como ela realmente seria. E todos nós, pobres miseráveis na fila do pão que é Cristo Jesus, quando nos encontramos aqui, trazemos no nosso coração um turbilhão de problemas, de crises, de pesar, de tristeza, de mágoa. Trazemos aqui para a casa do Senhor uma vida que a gente não consegue deixar lá fora. E às vezes por detrás de um rosto que tenta sorrir, há um coração que tenta juntar os cacos quebrados. Às vezes chegamos aqui e chegamos bem maquiados, com bastante capa e verniz, mas por dentro a gente não está bem. E eu tenho te perguntado, em quem você confia? Porque é dessa resposta que vai partir os meios, os fins, para tudo aquilo que a gente tem que lidar, para tudo aquilo que a gente tem que resolver, para tudo aquilo que a gente tem que cuidar. E nesta manhã, queridos, eu gostaria de fazer para você um convite, um chamado, um apelo. Para que todos nós possamos nos unir em torno da oração, como um caminho que seguramente resolve
todas as coisas da nossa vida. É à medida que nós nos lançamos na presença de Deus e falamos com o Senhor, que as coisas mais lindas, bonitas, inimagináveis acontecem. E a oração como um caminho que também impede que desgraças, tragédias, crises mais profundas também aconteçam. Eu quero falar agora sobre a sua vida pessoal. Está você nesta manhã num caminho sem saída? Está você nesta manhã numa zona de conflito? Está você nesta manhã com profunda angústia de alma? Está você nesta manhã abalado, desesperado, ferido, machucado? Existe alguém dentro do seu núcleo familiar, seja da tua família ou dos familiares, que está te causando profunda dor de cabeça? Um filho, uma filha? Existe uma situação financeira na sua vida que está impedindo que você durma a noite em paz? O Edson, ele vai cantar para nós uma música que fala sobre a beleza do caráter da pessoa de Cristo Jesus. Que quando vamos a Ele com profundidade, Ele enxerga aquilo que há na nossa alma. Eu não vou convidar você a nada, a não ser a uma coisa, para que enquanto Ele cante, aí onde você está, você feche os seus olhos, curve a sua fronte e fale com o nosso Pai, o nosso Abba, aquele que mais preocupado do que Ele pode fazer, é preocupado em estar na sua vida com a sua presença que nos acalma. Só tenho um pedido, eu só tenho uma oração. Quando estou em Tua presença, ó Senhor, não importa em que lugar de Tua mesa eu me assentar, ou o brilho da coroa que eu ganhar. Eu só tenho um pedido, se é que ainda tenho voz, se consigo pronunciá-lo em Tua presença. Eu não vou fazer perguntas, vou somente ouvir Tua voz, e se pode ser a sós, muito melhor. Só me deixe olhar bem fundo nos Teus olhos e aninhar-me como um filho em Teus grandes braços, e que passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada, porque estou olhando, Mestre, bem nos olhos. Quero mergulhar a alma em Teu olhar, quero andar-te no silêncio dessa hora, e que
passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada. Só me deixe olhar bem fundo nos teus olhos. Eu só tenho um pedido, eu só tenho uma oração. Quando estou em tua presença, meu Senhor, não importa em que lugar de tua mesa eu me assentar, ou o brilho da coroa que eu ganhar, só me deixe olhar bem fundo nos teus olhos, nem que eu seja fulminado em teu olhar, nem que eu caia ao chão prostrado, sem coragem nem alento, não importa, estou olhando para o Mestre. Ao cair prostrado, vendo as tuas marcas, deixa-me chorar pegando as feridas, e que passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada. Esperei por isso toda minha vida. Em nome de Deus. Queridos, nesta manhã, Camila, é com muita alegria que nós temos a oportunidade de presenciarmos o batismo da Camila. E Camila, antes propriamente de mais nada, eu gostaria de fazer aqui para você algumas perguntas. Tá ok? Posso perguntar? Então tá legal. Camila, querida, você crê que há só um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Você aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício pessoal? E você entende que essa morte foi quem perdoou seus pecados e te deu um novo coração e renuncia aos caminhos pecaminosos do mundo? Você aceita pela fé a justiça de Cristo, seu intercessor no santuário celeste, e aceita a sua promessa de graça transformadora e poder para viver uma vida centrada em Cristo, tanto no seu lar quanto pelo mundo? Você crê que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, e essa é a nossa única regra de fé e prática para todos os cristãos? Compromete-se a dedicar regularmente um tempo para a oração e estudo da Bíblia, pessoal? Aceita os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus e uma revelação da sua vontade? Você aguarda a breve e tão sonhada vinda de Jesus e a bem-aventurança de que tudo agora que é imortal será revestido de imortalidade. E enquanto você se prepara para encontrar com o Senhor, irá testemunhar da sua amorosa salvação, usando todos os talentos e recursos que você tem para ajudar os outros, ganhando-os para Cristo Jesus? Você aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom da profecia na pessoa da senhora Ellen White é uma das características que identifica a nossa igreja como remanescente? Você aceita e crê na organização da igreja adventista e é o seu propósito adorar a Deus e apoiar a igreja através dos dízimos, das ofertas,
com o seu esforço e influência pessoal, crê na organização, ou melhor, crê que o corpo é o templo do Espírito Santo, irá honrar a Deus cuidando do mesmo, evitando o uso daquilo que é prejudicial, se abstendo de todos os alimentos imundos, do uso, fabricação ou venda de bebidas alcoólicas, do uso, fabricação ou venda de tabaco em qualquer das suas formas, e isso devido ao cuidado que Deus quer que você tenha com o templo que é dele. Você conhece os princípios e doutrinas bíblicas e deseja conformar a sua vida de acordo com esses princípios? Você aceita o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo e é seu desejo ser batizada por imersão para o testemunho da sua fé? E última pergunta: aceita e acredita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente de Deus na terra, conforme a profecia bíblica, e que pessoas de todas as nações, raça, língua e tribo serão convidadas a fazerem parte dessa comunhão? Você deseja ser membro dessa comunidade local, se juntando à nossa família mundial, Camila? Amém? Deus seja louvado, Camila. E agora com isso, Camila, por favor. E agora com isso eu gostaria de fazer um convite aqui. Eu quero que você que é familiar da Camila, você que é amigo, amiga, que você venha aqui à frente, assistir bem de pertinho o batismo da Camila. Eu gostaria que todos aqueles que de alguma forma são familiares, amigos, fazem parte do ciclo de convivência da Camila, que por gentileza venham aqui. Para quem não sabe, a Camila está recebendo aqui na nossa igreja nesta manhã a sua mãe, que veio desde o Brasil, chegou no último domingo. A você que está assistindo o batismo da Camila pelo Facebook, Deus te abençoe, que bom que nós temos essa oportunidade. A toda a família, que bom que vocês estão aqui, louvado seja Deus. Aos amigos, que bom que vocês estão aqui, todos são muito bem-vindos. Esse é um dia de festa no céu e festa na terra também. Que Deus abençoe a todos ricamente. Parabéns. Parabéns para a senhora Franklin, parabéns. Que Deus abençoe. Isabela, querida, que Deus te abençoe. Nós estamos felizes por você estar aqui, vendo o batismo da mamãe. Parabéns. Camila. Camila, olha aqui. Neste ano, internamente, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Camila, posso dar um abraço? Deus te abençoe, Camila. Parabéns, querida. Parabéns. Robson, nós podemos cantar essa música Olhar para a Cruz? Podemos cantar, congregação?
mês de julho, nós teremos 3 sábados de batismo na nossa igreja, amém? Louvado seja o nome de Deus. As pessoas que irão se batizar em julho, elas já estão todas com nome, votado, tudo direitinho. Mas eu gostaria de saber, nesta manhã, se existe algum menino, alguma menina, alguma criança, algum adolescente, jovem, adulto, que gostaria de receber uma oração especial, pedindo a Deus a bênção sobre o batismo. Olha, eu quero me preparar para o batismo, eu gostaria de ser um dos próximos. Tem alguém que gostaria que nós orássemos nessa manhã pelo batismo? Eu gostaria que você apenas levantasse a sua mão, de onde você está. Pastor, ore por mim. Amém. Eu esqueci o teu nome. Gabriel, nome de anjo. Honra o nome. Beleza, Gabriel? Que Deus te abençoe. Vem aqui, Gabriel, você pode vir aqui? O Gabriel, para quem não sabe, ele é irmão da Chrissy Ellen. Deus te abençoe, Gabriel. Que bom. Mais alguém além do Gabriel? Jaime. Deus te abençoe, Jaime. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, Jaime. Mais alguém? A Chloe levantou a mão também. Chloe, querida, Jesus disse para que os discípulos não impedissem nenhuma criança de ir até Ele. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo continue na sua vida, querida. Que Deus te abençoe ricamente. Há mais alguém? Jennifer, que Deus te abençoe, querida. Que bom vê-la aqui. Surpresa agradável. Desde lá de Georgia. Que bom te ver. Que Deus te abençoe. Há mais alguém? Vamos todos orar ao Senhor? Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua fronte e orarmos. Querido Deus, nesta manhã, o Gabriel, o Jaime, a Jennifer, a Chloe, sinalizaram que querem em breve, em algum momento da vida, serem batizados. Louvado seja o seu nome, pela evidência que o Senhor nos dá nesta manhã da atuação e presença do Espírito Santo do Senhor. Deus do céu, que batismos sejam tão frequentes e regulares na nossa igreja, quanto os nossos cultos, nossas reuniões, as nossas atividades de lazer e esporte. Porque, querido Deus, na igreja deveria haver fogo nas pessoas e água no tanque. E assim, querido Deus, cumprirmos com a missão de anunciarmos que Jesus em breve voltará. Ó Deus, que nós possamos ver maravilhas, sinais, milagres, mas o maior deles, vidas transformadas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gabriel, Deus te abençoe. A Camila logo mais, ela vai entrar aqui, nós vamos entregar o certificado para ela. Eu peço para que a gente continue cantando a segunda parte da música Olhar para a Cruz, que nós estávamos cantando nesse momento. Naquele dia me alegrarei em gratidão, tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado, mas olhar pra cruz, eu
Nós só vamos aguardar a Camila retornar para entregarmos para ela o seu certificado, o seu presente que a igreja preparou com muito carinho a ela. Enquanto ela não chega, a gente pode, Robson, cantar mais uma música enquanto ela não chega? Para nós não ficarmos aqui. Tá? Obrigado. Vamos cantar mais uma vez, Vem Habitar em Nós, nós cantamos louvor, poder colocar. Vem Habitar em Nós, a segunda louvor que nós cantamos hoje. Vem Espírito Santo, habita neste lugar, onde vamos dar as mãos, nos unir para cantar e falar de amor, do teu imenso amor. Seguro estou em tuas mãos, vem Senhor, vem habitar em nós, Senhor, contigo não temerei, tu és a vida, és meu rei, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, habita neste lugar, onde vamos dar as mãos, nos unir para cantar e falar de amor, do teu imenso amor, e adorar, Senhor, dá-nos a direção, seguro estou em tuas mãos, vem Senhor, vem habitar em nós, Senhor, contigo não temerei, tu és a vida, és meu rei, vem Espírito Santo de Deus, Senhor, dá-nos a direção, seguro estou em tuas mãos, vem Senhor, vem habitar em nós, Senhor, contigo não temerei, tu és a vida, és meu rei, vem Espírito Santo de Deus. Aguardamos ansiosamente, queridos, pelo Espírito Santo de Deus e pela Camila também. Eu quero nesta manhã, enquanto a Camila não vem, relembrar você que hoje à noite, às 8h30, na mesma quadra de sempre, se você tiver alguma dúvida quanto a endereço, por favor nos procure. Nós temos uma noite de recreação e de esporte, onde todos são muito bem-vindos a participarem conosco. E amanhã, às 9h da manhã, já foi enviado pelo WhatsApp da nossa igreja, nós temos uma convenção de liderança adventista, onde todos são convidados a participarem. É apenas você fazer a sua inscrição. Camila, por favor, querida, venha aqui à frente. A nossa igreja, a todos aqueles que são batizados, no momento do batismo, nós presenteamos com certificado, com uma Bíblia.
E Camila, você tem a liberdade de escolher quem que você quer que te entregue em mãos esse certificado, esse presente que foi preparado com todo carinho. Você tem alguém? O Franklin e Isabela, onde eles estão? Estão aqui, por favor, Franklin. Que Deus te abençoe. Para quem não sabe, foi por meio do Franklin que a Camila conheceu a igreja. Ministério do Namoro, né, Franklin? Ministério do Namoro. Aqui, Franklin, vem desse lado, querido, por gentileza. Vocês podem entregar o certificado. Que Deus abençoe, Camila, ricamente a você. Franklin, parabéns. Isabela, parabéns a vocês. Eu pedi uma salva de palmas a eles. Que Deus te abençoe. Franklin, que Deus te abençoe. Isabela, que Deus te abençoe. Dessa forma, então, eu quero convidar a igreja a nós nos colocarmos em pé, cantarmos a nossa música de despedida e orarmos ao Senhor. Graça de Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. E a graça de Jesus e o amor de Deus o e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém. Senhor Deus, que nesta manhã a tua bênção na plenitude da presença de Deus o Pai, do Filho, do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. A todos um bom e feliz sábado. Lembrando a você, membro desta igreja, que eu peço gentilmente que você permaneça aqui por alguns poucos minutos. A você que está saindo, bênçãos de Deus, leve o nosso abraço.